A questão número 21, ela pede para analisar os ângulos α1, α2 e α3 e o comprimento das ligações L1, L2 e L3 e estabelecer relação entre eles, né, entre esses dados. Então nós vamos começar com os ângulos. A gente pode fazer uma análise considerando a hibridação dos carbonos, ok? Considerando que no anel de benzeno nós temos duplas conjugadas com ligações simples, então esse carbono aqui está fazendo 3 ligações sigmas e uma pi. Então a hibridação dele é do tipo sp2, certo? Se é do tipo sp2, o ângulo aqui é de 120 graus. Observem que esse carbono aqui também faz 3 ligações sigmas, porém, e 3 ligações sigmas e uma pi. Então, a hibridação desse carbono também é do tipo sp2. Então, o ângulo é de 120 graus também. Já esse carbono, o terceiro carbono, ele apresenta 4 ligações sigmas. Então, a hibridação que ele apresenta ali é do sp3. Então, é de 109 graus e 28 segundos. Então, nós podemos deduzir esses valores e a proposta é que α1 é igual a α2, sendo maior do que α3. Para analisar a segunda parte da questão, é importante a gente conhecer sobre o comprimento das ligações. Então, ele pede para relacionar L1 com L2 e L3. É importante salientar que, experimentalmente, o comprimento da ligação simples é de 154 picômetros. 1 picômetro equivale a 10 a menos 12 metros. A ligação dupla, ela apresenta 134 picômetros. Então, dentro de um anel, numa cadeia linear, as ligações simples vão valer 154 picômetros e a ligação dupla 134 picômetros. Se a gente for considerar esses valores, o anel de benzeno ele teria uma deformação, ou seja, teria ligações simples maiores do que as ligações duplas. Então ele teria essa deformação. Só que experimentalmente isso não é observado. O anel de benzeno ele apresenta todas as ligações com 139 picômetros. Como que a gente pode explicar isso? Pelo fenômeno da ressonância. Então, observem que a primeira ligação a ser formada vai ser a ligação sigma. Vou falar só do anel, tá? Então, essa ligação sigma. Só que a hibridação no carbono do benzeno é do tipo sp2. Então, ele vai fazer uma ligação π. Então, vai começar a formar a ligação π. Essa ligação π ela é paralela ao plano onde é formada a ligação sigma. Então, está sendo formada aqui, ó. Só que existe o fenômeno de ressonância, né? Tem um movimento de elétrons aqui entre esses orbitais. Então, esse fenômeno de ressonância faz com que haja um encurtamento da ligação, porém não tão grande quanto da ligação π. Por isso que a ligação no anel de benzeno, as ligações, né, no anel de benzeno são todas iguais e é intermediária entre a ligação sigma e a ligação dupla. Ok? Com isso, o que a gente pode falar? Que a ligação que L3 é a maior de todas. É maior do que L2, que é maior, que é maior do que L, então vamos corrigir, que L3 é maior do que L2
Então, o que a gente pode deduzir? Que L3 é maior do que L1, que é maior do que L2. Ok? Então, só que vocês não vão encontrar a alternativa, que tem um erro nessa questão. Nós vamos fazer a questão número 27, que de acordo com as alternativas, eles estão pedindo para olhar o número de ligações π. Mas aí nós já vamos aproveitar e analisar essa estrutura, que é bem interessante. O número de ligações π são ligações duplas, né? Então, nós temos uma aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 ligações π carbono-carbono. Então, a resposta dessa questão é a letra E. Mas nós vamos fazer uma análise dessa estrutura. Observem o seguinte, que aqui nós temos um carbono, e aqui nós vamos ter representado outro carbono, nesses pontos que eu estou colocando. E observem que todos esses carbonos que eu estou mostrando, né, a partir daqui, ó, eles apresentam hibridação do tipo sp. Então, esse aqui é sp. Todos esses aqui apresentam hibridação sp. Então, essa ligação ela é linear, ela tem 180 graus. Por que nós temos que atentar para isso? Porque eu não posso ter triplas tudo junto, como se fosse uma tripla ligada na outra tripla, ligada na outra tripla. Por quê? Porque o carbono só faz 4 ligações. Aqui ele estaria fazendo 6 ligações. Então, nós precisamos atentar para isso. Então, aqui nós temos um carbono com hibridação sp2. Esse já tem sp3. E assim por diante. Esse último aqui tem hibridação sp3. Aqui é sp, desculpa, falei errado. sp3. Tá? Então, esse aqui já tem sp, 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 sp e sp3. Ok? Então, fiquem atentos para esse tipo de modelo. Essa questão número 35 é para classificar a cadeia. Primeiro, nós temos que saber o que é uma cadeia. A cadeia, na química orgânica, é uma sequência de carbonos. Então, se eu começar, por exemplo, desse carbono, observem que eu vou passar para esse, aqui não tem, esse. Agora, observem o seguinte, que esse átomo aqui, ó, de oxigênio, ele está entre 2 carbonos. Já esse aqui não está. Esse OH também não está entre carbonos. Então, nós podemos afirmar que esses dois, este e este, não pertencem à cadeia. Já esse pertence. Por isso que ele é designado de heteroátomo. O heteroátomo é um átomo diferente de carbono e de hidrogênio que se encontra dentro da cadeia carbônica. Então, ele tem que estar entre átomos. Bom, agora nós vamos ver o seguinte. Vocês notaram que essa cadeia ela se fecha em determinado ponto, né? Eu comecei aqui, ela fechou aqui, depois ela veio e fechou aqui, né? Então, essa é uma cadeia cíclica. Certo? Além do mais, dentro dessa sequência de carbono, nós temos o anel de benzeno, que ele é um composto aromático. Então, essa cadeia ela é cíclica, ela é aromática. Cíclica, cíclica, aromática. Cíclica, mas ela não é acíclica. A cíclica é se ela fosse linear, tá? Se ela fosse aberta. Mesmo que tivesse átomos aqui de carbono, então ela não estaria fechada.
Ela não formaria um desenho, uma figura geométrica. Agora, observe o seguinte, ela tem um núcleo. Os anéis de benzeno não são considerados núcleo numa cadeia. Ele vai dar aromaticidade, mas ele não é um núcleo. Então, ela é mononuclear. Só tem um núcleo porque o anel de benzeno eu já classifiquei aqui, que ela é aromática. Ela não é polinuclear. O que seria polinuclear? Polinuclear seria, vou desenhar assim, ó, vários ciclos. Observem que eu tenho 3 ciclos aqui condensados juntos. O que seriam não condensados? Seria, deixa eu desenhar um exemplo aqui. Esse aqui seria um exemplo. Ó. Vou desenhar aqui mesmo, só que esse vai estar ligado assim. E esse, observem aqui, ó, esses dois estão condensados, mas esse não está. Ok? Então, aqui não tem núcleos condensados. Tudo bem? Nós vamos fazer uma revisão direitinho dessa aqui. Nós vamos utilizar essa questão para fazer uma revisão sobre classificação de cadeia, uma vez que ele já pede uma cadeia específica. Ela tem que ser acíclica, ramificada, homogênea e insaturada. Vamos fazer uma revisão de todas essas classificações. Vamos começar da insaturada. O carbono faz 4 ligações. Quando ele tem a hibridação sp3, ele utiliza todos os orbitais para fazer ligação sigma, com átomos distintos, iguais ou não. Então, nós dissemos, a gente diz que esse carbono está saturado. Quando ele tem hibridação do tipo sp2 ou sp, ou seja, ligação dupla, simples, ou ligação dupla, ou ligação tripla, simples. Observem que ele comportaria um número maior de átomos distintos, iguais ou não. Então, quando ele apresenta essa hibridação do tipo sp2 ou sp, ele é dito insaturado. Apareceu ligação dupla ou simples, dupla ou tripla, a cadeia é insaturada. O que quer dizer uma cadeia acíclica? O próprio nome diz, ou melhor, aqui nós temos uma negação. Então vamos considerar uma cadeia com 4 carbonos. 1, 2, então 1, 2, 3, 4. Mas esses 4 carbonos podem estar ligados assim. Quando eles formam uma figura geométrica, eles são cíclicos. Quando não formam, são acíclicos. Acíclicos. Quando tem os dois, ela é considerada uma cadeia mista. Tá? O que quer dizer uma cadeia ramificada? Quando a gente desenha aqui, vou desenhar aqui 6 carbonos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observem que eu tenho 2 extremidades. Começa de um lugar e termina no outro. Se eu colocar esses 6 carbonos assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, aqui. Observem que agora eu já tenho 3 extremidades para começar a contar, ou para começar a definir minha cadeia carbônica. Aqui nós temos uma cadeia que a gente diz não ramificada ou normal, e aqui eu tenho uma cadeia ramificada. Tudo bem? Agora vamos considerar uma cadeia homogênea e heterogênea. Se ela não é homogênea, ela é heterogênea. Homogênea, vamos considerar aqui, ó. 1, 2,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar assim. Todos eles têm 6 carbonos. Essas duas cadeias têm 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora observe o seguinte. Essa cadeia aqui, ela não possui átomos interrompendo essa cadeia carbônica. Essa aqui também não, porque o átomo que aparece, desculpa, essa cadeia, essa primeira cadeia, ela não possui átomos diferentes de carbono, tipo oxigênio, nitrogênio, que vai interromper a sequência dessa cadeia. E essa segunda também não. Por quê? Porque a cadeia começa aqui, cadeia de carbonos, e termina nesse carbono. Esse oxigênio está fora da cadeia, ele não pertence à cadeia. Agora observe isso aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 carbonos formando uma cadeia, porém essa cadeia é interrompida por esse átomo aqui, ó, esse átomo de oxigênio. Por isso ele é designado de heteroátomo. Então, eu tenho uma cadeia heterogênea. Tá? Heteroátomo. Então, considerando essas colocações que eu fiz, vamos analisar uma cadeia por vez. Essa cadeia aqui, ela é acíclica? Ela é acíclica. Ela é ramificada? Não, ela não é ramificada, ela é normal, porque ela só tem 2 extremidades, então ela é normal. Então, já perdeu ali, né? Ela é homogênea? Sim, porque não tem heteroátomos. Né? E o heteroátomo só devem ser considerados se eles estiverem entre átomos de carbono. Então, ela é homogênea. Ela é insaturada? Sim, ela é insaturada. Mas ela não é classificada como ramificada. Vamos ver a letra B. Ela é cíclica? Ela é acíclica? Não, ela é cíclica, né? Então ela é cíclica. Ela é ramificada? Não. Tá vendo que é como se eu começasse aqui e terminasse aqui. Ramificada seria se tivesse um outro CH3 aqui, por exemplo. Então ela é normal. Ela é homogênea? Sim, ela é homogênea, porque ela nem tem heteroátomos, né? Homogênea. E ela é insaturada? Sim, ela é insaturada, porque tem ligação dupla. Então, ela não pode ser classificada como ramificada. Tá bom? Agora, vamos pegar a letra C. Essa aqui é a letra C, tá? Tá errado lá. Primeiro, ela é acíclica? Sim, ela é acíclica, ela não forma figura geométrica. Ela é ramificada? Sim, ó, ela tem uma extremidade, outra extremidade e outra extremidade. Então, ela é ramificada. Ela é homogênea? Sim, ela possui átomos diferentes do carbono, porém fora da cadeia. Então, ela é homogênea. Ela é insaturada? Aí que nós vamos observar. Dentro da cadeia, nós só temos carbonos com hibridação sp3. Tá? Então, nós precisamos saber deduzir isso aqui, essas estruturas. O que é o CH3, o que é o CH, o que é o CH2. Né? Então, essa cadeia aqui, ela é uma cadeia saturada. Então, não tem a característica de insaturada. Vamos ver a letra D. A letra D, ela é acíclica? Sim, ela é acíclica porque não forma figura geométrica. Ela é ramificada? Sim. Olha, ela tem 4 extremidades. Ela é homogênea? Observem esse oxigênio. Ele está entre carbonos. Então, esse oxigênio é um heteroátomo. Então, essa cadeia é heterogênea.
E ela é ramificada, que eu esqueci de colocar. Ela é insaturada? Sim, ela é desculpa aqui. Ela é insaturada porque tem uma ligação π. Tá? Mas ela não satisfaz porque nós temos heteroátomo. Agora vamos ver a letra E. A letra E, ela é acíclica? Sim, ela é acíclica, porque ela não forma figura geométrica. Ela é ramificada? Sim, porque olha só, ela tem uma extremidade, duas, três extremidades. Então ela é ramificada. Ela é homogênea? Os átomos diferentes de carbono, o átomo, né, no caso é o oxigênio, ele está fora da cadeia. Então ela é homogênea. Tá? Esse aqui não é heteroátomo. Ela é insaturada? Sim, ó, ela tem uma insaturação aqui e outra aqui. Cuidado, isso aqui não é considerado insaturação de cadeia, esse C dupla O. Então a resposta vai ser a letra E.